Olá, meu nome é Sérgio, sou jornalista e editor da Seguro Nova Digital. Estou aqui hoje em Alphaville, na sede da Caixa Assistência, para conversar com a CEO da Caixa Assistência, Cláudia Ramos, e também com o CEO da Benefício Legal, Fabiano Moraes. A ideia dessa entrevista é falar sobre a parceria que a Caixa tem com a Benefício Legal para a Assistência Maria, que é um projeto desenvolvido pela Benefício Legal de assistência às mulheres. Primeiro, eu quero agradecer a Cláudia Ramos por ter me aceitado aqui, ter me convidado para vir para cá. Uhum. O Fabiano também, a gente já conversou algumas vezes sobre essa assistência Maria, sobre essa parceria, e eu gostaria de entrevistá-los hoje para falar justamente sobre isso e também depois falar sobre um serviço muito importante da Caixa, que é a Rapidex Mulher, Sim. que a gente vai abordar isso um pouco mais adiante da entrevista. Cláudia, eu queria que você falasse um pouco sobre você. Muito obrigado mais uma vez por essa entrevista. Obrigada, eu agradeço, Sérgio, por você estar aqui com a gente, Fabiano, mais uma vez, nosso parceiro. Acho que é muito importante a gente fazer esse tipo de movimento, porque a gente está levando a informação às pessoas, né? E você tem possibilitado isso aí em parceria conosco. Eu estou aqui na Caixa Assistência desde o início, já estamos no mercado há mais de 3 anos, e sempre com esse propósito social de levar não só produtos e serviços bancários para a população, mas também influenciando e mudando a vida das pessoas. É um propósito que a Caixa tem e é um propósito que a Caixa Assistência também tem. Ô Fabiano, e você agora está com esse projeto junto com a Caixa. Fala um pouquinho sobre a Benefício Legal, como que ela se posiciona no setor. Legal. A Benefício Legal é uma legal tech que atua no segmento de assistências, com o propósito também de democratizar o acesso à justiça no Brasil nesse formato de assistência, um formato inovador que tem ganhado uma aceitação muito interessante no mercado segurador e a gente buscando resolver, né, dores importantes dos clientes e levando um diferencial muito importante para o portfólio desses canais de distribuição como a Caixa, né? É um prazer muito grande a gente estar participando, né? Eu falo não só desse movimento com a Caixa, mas também da construção, né, da Caixa Assistência, que eu acho que é uma startup que dentro do universo da Caixa, que já nasce naturalmente muito grande pela envergadura que tem a empresa, mas é muito legal ver uma companhia como a Caixa Assistência se estruturando, crescendo, diversificando os seus produtos e a gente poder fazer parte desse momento tão importante da companhia. E já que você falou sobre Caixa Assistência, vamos falar um pouco então sobre a função social, sobre o que tem a instituição, né, sobre função social. Uma pesquisa realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostrou que 1 a cada 3 mulheres maiores de 16 anos é vítima de violência doméstica. Como que você enxerga o papel da Caixa Assistência nessa luta, no combate da violência contra a mulher? Entrar nesta luta, nesse combate, acho que está muito alinhado com os propósitos e valores da Caixa Assistência. O Fabiano até falou aí de democracia. Na nossa missão, a gente fala sobre isso, democratizar o acesso a serviços de assistência para toda a população brasileira. E nós fomos pioneiros no mercado bancário em lançar um produto de assistência que o cliente não precisa necessariamente contratar um seguro. E aí, com isso, a gente proporciona o acesso a serviços por um preço muito mais acessível, um preço muito menor para os clientes. E aí, alinhando com o propósito da Caixa, que é um banco que está presente em todos os municípios brasileiros, né, que chega a lugares que outros bancos não chegam, através da sua agência barco, sua agência caminhão, as suas casas lotéricas espalhadas por todo o país. Então, a gente aproveita a grandeza da rede de distribuição da Caixa para levar os nossos serviços e aí alinhando por meio da parceria com a Benefício Legal, esse conhecimento, possibilitando às mulheres o acesso à informação de como estar prevenida, né? Como que a gente combate a violência doméstica. A primeira coisa que todos podem fazer, e nós estamos fazendo, é levar a informação às pessoas.
E, claro, se for o caso, de um segundo momento, o produto possibilita, inclusive, a assistência jurídica em casos pessoais em que a mulher precise. Então, eu acho que está alinhado com o nosso propósito, que é um propósito que vai além do lucro, de transformar a vida da comunidade ao nosso redor. E quando a gente fala de Caixa Econômica, essa comunidade, a gente fala de todo o país. Ô, Fabiano, e a Cláudia comentou sobre isso, e eu queria entender como que a Benefício Legal enxergou a Caixa nesse processo de parceria, como é que foi esse primeiro contato, que a Benefício Legal já tem a assistência, já desenvolveu a assistência Maria, e enxergou uma possibilidade de distribuir também essa assistência, de levar comunicação para as mulheres na Caixa. Por que especificamente a Caixa? O que te chamou a atenção na instituição para que democratizasse mesmo o acesso à informação para as mulheres? Sérgio, eu tenho que falar que tem, acho que, dois grandes aspectos, né? Um aspecto do produto em si. A gente identificou, acho que, um problema importante para ser resolvido, né? E criou estratégias de como se aliar à solução desse problema, né? Eu digo que a violência contra a mulher é um problema gigante no Brasil, é um estrutural, histórico, né? E que certamente não será resolvido de uma hora para outra ou por um serviço. Mas a gente entende que existe uma gama de ações, uma gama de serviços que acabam se formando uma grande rede que podem ser aliados dessa solução. E a gente entende que a Assistência Maria, ela se conecta e se posiciona como um produto que vem somar forças com todo um ecossistema de serviços públicos, de terceiro setor que já existe, e a gente conseguindo, numa perspectiva empresarial, somar com um serviço. Então, a gente cuidou da parte da proposta de valor, né, de como resolver um problema. E a gente encontrou na Caixa um ambiente corporativo muito sensível para essa questão, né? E aí eu falo que existe, em toda a companhia, tem lá a sua missão, visão, valores escritos na parede, mas você percebe nas decisões tomadas, especialmente pela alta gestão, se esses valores eles estão só na parede ou se eles se conectam efetivamente na parte de produtos e atendimento ao cliente. E aqui a gente encontrou um ambiente perene, sensível, que conseguiu entender que esse produto poderia ser levado para todo o Brasil, e a gente efetivamente somou forças para poder fazer isso acontecer. E como a Cláudia falou, a Caixa é uma das instituições que está no Brasil inteiro, que presta serviços para todas as camadas da população, né? Com um portfólio muito rico. Então a gente entende que, se você quer levar informação, você tem que estar no lugar certo, do jeito certo, se conectando com as pessoas. Não é você colocar a informação numa biblioteca e imaginar que as pessoas vão até lá. Se você quer efetivamente comunicar, você tem que se adaptar para estar no formato certo, no canal correto e fazendo os ajustes necessários para que essa comunicação flua. Porque, obviamente, se você está realmente preocupado em se comunicar, você está menos atento ao que você fala e mais atento àquilo que as pessoas entendem e que as pessoas precisam, né? Então, eu acho que esse encontro muito feliz que a gente observou nessa parceria com a Caixa, e a gente sabe que isso é um pontapé que cabem muitas evoluções, e a gente espera poder fazer isso nos próximos meses e anos, essa parceria com a Caixa. Sim. Ô, Cláudia, e como que sai do discurso para a prática? Ou seja, igual o Fabiano comentou, identificar que a empresa não só fala que cuida de governança, como que uma instituição como a Caixa especificamente pode sair do discurso, que é muito importante também para a conscientização, sim, mas que tem essa prática também dentro das suas operações? Sim. Você traz uma fala interessante e importante, né, Sérgio? O discurso, ele também é importante, e a gente tem visto que esse tema está crescendo muito no Brasil, o tema ESG como um todo. As empresas têm falado sobre o assunto, colocado um holofote, é um aspecto importante. Mas eu acho que o grande desafio de todas as empresas é justamente não manter isso apenas no discurso e trazer para a prática. Acho que, e algo que a gente tem, uma grande preocupação da Caixa Assistência é justamente essa. Acho que principalmente olhar para o seu portfólio de produtos,
ver quais adaptações são possíveis, né, para atender e colocar produtos que conversem com a necessidade da população brasileira, e também ações pensando na comunidade local, porque, né, a Caixa e a Caixa Assistência têm essa grandeza, essa particularidade de estar em todo o país, mas eu acho que todas as empresas podem e devem contribuir com essa pauta de ações sociais. Comece por sua comunidade, porque quando você faz algo que melhora a vida da comunidade, e se mais empresas estiverem fazendo coisas que melhorem a situação das comunidades, a gente vai ter um país com certeza sendo beneficiado. Todas as pessoas, direta ou indiretamente, vão poder se beneficiar desse movimento. Então, acho que isso é extremamente importante. E aqui na Caixa Assistência, além de produtos com esse foco, em que a gente deixa até a questão do lucro não necessariamente num primeiro plano, a gente também tem outras ações. E aí a gente aproveitou em 2023 muito esse tema da violência doméstica por conta dessa nossa parceria com a Benefício Legal. E aí a gente trouxe outras ações, como, por exemplo, palestras de conscientização para a equipe aqui da Caixa Assistência, para os empregados da Caixa Seguridade, a gente fez, que é o nosso acionista, a gente fez uma parceria para levar também esse tema para uma discussão, para uma reflexão, e as pessoas ficam impressionadas quando ouvem esse dado de que a cada 3 mulheres, uma provavelmente sofre algum tipo de violência, porque a gente tende a esconder, né? Então a gente fez vários movimentos nesse sentido, capacitações, e isso foi extremamente importante. Ô, Cláudia, você comentou sobre a comunicação dentro também das comunidades e automaticamente me faz pensar como que os segurados, né, como que os clientes da Caixa vão ter acesso ao benefício da Assistência Maria. De que maneira? É por meio das agências, é aplicativo? Conta para mim como que é. Eles fazem a solicitação dessa informação por meio de um aplicativo, né? Eu vou deixar o Fabiano explicar essa aí melhor, porque é o dono do serviço, né, Fabiano? Compartilha aqui comigo. Hoje a Assistência Maria ela é uma das funcionalidades, né, do Rapidex Mulher, que é um produto desenhado pela Caixa pensando especificamente no público feminino. Então eu acho que daí é mais um exemplo, né? Eu falo do discurso e da prática, né? A companhia foi identificar oportunidades para segmentar o produto do Rapidex, que é o produto já tradicional de vocês, sim, para um público específico, né? E nessa segmentação incluiu a Assistência Maria. E a gente tem um canal de acionamento muito simples, né? Para todas as clientes do Rapidex Mulher, para que ela comece a consumir esses serviços, né? Então ela faz um acionamento pelo WhatsApp e ela começa a navegar nas funcionalidades que a gente tem. E eu digo que isso é uma experiência, porque dificilmente uma pessoa que vive uma situação como essa, ela no momento, no primeiro dia, ela entende que ela tem aquele problema, resolve enfrentá-lo, se sente empoderada e usa todos os mecanismos legais para isso. Muito pelo contrário, né? Muitos estudos dão conta de que esse ciclo de violência, geralmente é um ciclo em espiral, né? Que tem geralmente momentos de agressão, de violência, de ameaça, e depois de lua de mel, de uma reconciliação, e depois isso eventualmente se agrava. E esse é um processo que exige que a mulher tome conhecimento da sua própria realidade, dê significado para aquilo, né? Eu falo, uma coisa é ter a informação, é outra coisa é falar, mas será que eu estou vivendo esse processo? Será mesmo possível que isso está acontecendo dentro da minha família? E uma vez ela tomando conhecimento de que isso está acontecendo, o que eu posso fazer? Quais são os caminhos, né? Não existe um único caminho, existem vários caminhos para isso. E a lei também, ela permite várias estratégias de atuação, até chegar um momento, eventualmente, de uma medida judicial, né? Mas, assim, eu falo, tem todo um caminho para ser percorrido, de novo, entendendo que essa mulher, ela é a protagonista da sua própria vida e que cabe a ela a tomada de decisão de qual caminho seguir. Nós, da Benefício Legal, a Caixa Assistência e todos os serviços que existem, devemos ser ferramentas à disposição dela para ajudá-la nessa tomada de decisão e nessa jornada, que não é simples, que não é nada fácil, não é nada trivial, mas em que ela precisa ser apoiada, né? E invertendo muito um movimento que acontecia há um tempo atrás, em que a vítima de violência doméstica, ela era revitimizada.
quando ela buscava ajuda, ao invés de encontrar naquela comunidade próxima dela apoio, ela encontrava uma crítica. Nossa, mas você vai denunciar o seu marido, o pai dos seus filhos, aquele que ajuda você a cuidar da família? Então, ela se via como uma vítima, assim, como uma culpada daquela situação, quando, na verdade, ela era vítima. Então, existe todo um trabalho de sensibilização, de novo, que é um trabalho macro, né, que eu acho que envolve ações de governo, ações da sociedade civil organizada, para que esse tema deixe de ser um tabu, ele passe a ser um tema conhecido de toda a população, das mulheres, dos homens, dos empresários, do RH das empresas, todos aqueles que, de alguma maneira, podem ser aliados dessa mulher, né? E eu digo que você nunca vai saber exatamente qual é o seu papel. Mas se você estiver pronto, estiver conscientizado, estiver informado, muitas vezes você pode ser a ponte, pode ser o turning point. Sim. Que aquela pessoa precisa para sair de uma situação de estar sofrendo sozinha, intimidada, para ela buscar ajuda. Então, todos nós, como sociedade, temos um papel a cumprir, que é ser aliado dessa luta. Homem, mulher, independentemente da sua profissão, da sua formação, se você é advogado, engenheiro, químico, não interessa. Todos nós podemos ser aliados. É uma questão de postura, né? De enxergar isso como uma questão nacional. O Brasil, certo, é o 5º país mais violento contra mulheres no mundo. E nós não somos um país que tem grandes questões religiosas, que não tem guerra civil, que não tem extremismo religioso, e mesmo assim ocupamos esse posto, né, muito triste. Que não é de hoje, mas eu espero que daqui a alguns anos a gente perceba que esse é um problema que vem ficando para trás. Mas ainda não. A gente ainda tem que ter um senso de urgência muito grande. Posso fazer um adendo aqui? Permita-me, Sérgio, que acho que é extremamente importante. Você até perguntou como que, se a cliente tiver a necessidade, como é que ela vai fazer? Obviamente que se ela for a uma agência da Caixa e perguntar para um colega, olha, eu tenho Rapidex Mulher, preciso de uma informação, ela vai ser atendida, mas acho que algo bem interessante do produto é o nosso canal de informação, de comunicação, que é a Assistente Maria, que é a nossa amiga virtual, a Assistente Maria. A cliente aciona por um número de WhatsApp e ali ela pode tirar dúvidas, né? Então, entender quais são os meus direitos, e a gente tem pregado muito essa questão da conscientização da informação para não ter que chegar no momento de uma medida protetiva, que até pode, se for o caso, acionar, e ali ela vai tirar dúvidas, ela pode criar uma rede de proteção, cadastrando outras pessoas ali, amigos, familiares, que em caso de uma situação de violência serão acionadas pela assistente virtual. E aí, por que um canal virtual, né? Você pode até pensar num primeiro momento, mas não é um pouco frio o canal virtual? Não, na verdade, a mulher ela se sente mais confortável de falar por meio de mensagem do que conversar com alguém pessoalmente sobre o assunto. Isso são pesquisas que indicam. A Benefício Legal fez uma série de pesquisas antes da gente ter esta parceria, e aí por isso que a gente tem percebido isso. Ela sente mais conforto de poder acionar um número de WhatsApp, e tem toda uma questão de segurança ali por trás para também não expor. Então é um canal que recebe mensagens, não manda mensagens ativamente para cliente também, para não colocá-la em risco. Tem todo um estudo por trás, mas essa questão de também deixá-la confortável nessa comunicação é importante, é algo que a gente tem cuidado. E a Assistência Maria se tornou um serviço integrado ao Rapidex Mulher. Conta um pouco sobre o Rapidex Mulher, como que ele funciona aqui na sociedade. Eu vou precisar antes voltar no nosso nascimento. Como eu disse anteriormente, a Caixa Assistência foi o primeiro grande banco, a Caixa, por intermédio da Caixa Assistência, a ter um produto exclusivo de assistência para os clientes, né? Que antes, se eu tivesse um seguro, eu podia acionar um eletricista, um encanador, que a gente conhece. Hoje você tem essa opção diretamente num produto de assistência. Por isso que a gente fala que nossa missão é democratizar o acesso aos serviços. E aí a gente tem o primeiro produto, que é o Rapidex.
E aí, carinhosamente, a gente tem chamado de Rapidex tradicional, que foi o primeiro, e ali você tem possibilidade de solicitar um encanador, um chaveiro, um eletricista, um guincho para o seu veículo, inclusive veículos mais antigos que muitas vezes o seguro não cobre, o Rapidex proporciona pequenos reparos, né? Então, é um produto que por si só já proporciona a inclusão social. E aí, na sequência, a gente veio com o Rapidex Mulher, que ele traz todos esses benefícios do primeiro Rapidex, mas com serviços exclusivos pensados na mulher. Então, por exemplo, a gente tem um portal da educação que prepara, né, para provas, ela pode usar para aula, tanto para ela quanto para os filhos, tem a possibilidade de acessar um nutricionista, e é importante aí para o bem-estar da mulher, para o bem-estar de todas as pessoas. E a parceria com a Benefício Legal, a gente coloca a Assistência Maria ali também como um canal de comunicação da mulher entender os seus direitos, as suas necessidades e, em casos mais extremos, acionar essa proteção jurídica. E, Fabiana, você comentou e me fez refletir um pouco sobre a questão da sociedade, como que ela está lidando com essa questão da violência contra a mulher. E aí a sociedade também me remete às instituições não só públicas, mas também privadas. Você percorrendo aí por São Paulo, você está percebendo que as instituições privadas também, e aí especificamente talvez até para o mercado de seguros, se você vê uma certa preocupação das empresas com esse tema, com essa discussão, a Benefício Legal projeta também trazer outras parcerias com ela, como que você avalia esse cenário? Olha, sério, eu vejo que definitivamente esse tema chegou no meio empresarial de uma maneira muito importante. E isso para a gente é uma grande felicidade, né? Ver que o tema ele hoje é pautado. Existe, eu acho que naturalmente uma preocupação das companhias de, olha, mas como que esse serviço se conecta com a minha entrega de valor, com o meu posicionamento com os clientes. Então, isso é uma conversa que a gente tem tido muito francamente com a área de produto, para identificar oportunidades, né, de conectar essa inovação num portfólio de clientes. Tem companhias que falam, nossa, mas será que as minhas clientes têm esse problema? Será que isso realmente seria importante? Quando a gente mostra um pouco das estatísticas, a gente faz com que essa dúvida desapareça muito rapidamente. Agora, em janeiro, né, de 2024, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou o anuário, né, com as estatísticas de 2022. É uma publicação anual que reúne as principais estatísticas e indicadores do segmento, né, de segurança pública. E aí tem um capítulo específico para falar sobre a questão da violência contra a mulher. Infelizmente, de 2021 para 2022, o que se observou foi um aumento de todas as formas de violência contra a mulher. Todas. Então, alguns exemplos. Casos de feminicídio aumentaram 6%. Casos de homicídios, né, dolosos contra mulheres, 1%. Ameaças, 7%. Casos de violência doméstica, 2,9% e 3%. E aí, do ponto de vista de crimes sexuais, né, de assédio sexual, de importunação sexual, aí eu falo que é uma explosão, né? Aumento de 50%. E, de novo, por que isso? Existem mudanças legislativas? Sim, mas o que mais existe, essa informação, ela está chegando de maneira muito mais disseminada na sociedade. Então, as estatísticas refletem não só um aumento da violência em si, mas especialmente um aumento da notificação dessas informações, deixando de ser suportadas em silêncio pela vítima e ela buscando ajuda, fazendo os registros no boletim de ocorrência e fazendo com que essa violência ganhe visibilidade. Isso é absolutamente fundamental. E sobre a questão das medidas protetivas de urgência que a Cláudia comentou, eu falo que isso é a ponta da lança, né? Porque nem todo caso de violência exige uma medida protetiva de urgência, mas todos aqueles que exigem, por que não pedir? E aí a gente vem observando ano após ano um número crescente de medidas protetivas sendo solicitadas. Então, isso é um movimento que eu falo das vítimas, né? As vítimas solicitando. Então, ano após ano, você vê esse número crescendo. E aí a gente vê uma outra questão, Cláudia. Os tribunais também tendo que se estruturar para atender essa demanda.
E aí eu falo que você tem uma questão muito desigual no Brasil também. Você tem estados em que 69% das medidas protetivas são autorizadas. Em outros, que esse número vai para 98%. A gente está falando da mesma legislação. E aí é difícil imaginar que é só uma questão estatística, né? Um estado tem 70% e o outro tem 98%, porque isso também, sério, exige, eu falo, um letramento do Poder Judiciário, do entendimento do espírito da Lei Maria da Penha, de como isso deve ser aplicado. Então, eu falo, é todo um ecossistema, né? Que hoje começa também a mostrar os seus indicadores e pressionar o Poder Judiciário para poder ser mais empático na concessão dessas medidas protetivas de urgência. E por que a gente acha que esse serviço, né, em que a gente consegue ajudar essa mulher a pedir essa medida protetiva é tão importante? Hoje a lei autoriza que ela pode ir sozinha, desacompanhada de advogado, pedir uma medida protetiva de urgência. Mas aí a gente começa a atuar na efetividade, né? A gente começa a ajudar essa mulher a exercer esse direito de pedir uma medida protetiva de urgência com mais qualidade, com uma chance maior de levar os elementos necessários para que o juiz, a juíza, possa conceder aquela medida, né? Então eu falo, a gente está atuando em rede, né? Eu falo que cada degrau, cada mês a gente talvez vai observar alguma mudança legislativa, algum caso relevante na mídia que sensibiliza, que abre oportunidade para isso ser mais falado, para que, até foi uma coisa muito interessante que aconteceu, é um caso recente, né, de uma pessoa muito conhecida, que trouxe a discussão, nossa, mas será que esse tipo de legislação também se aplica para pessoas de alta renda? Gente, a legislação, obviamente, não faz distinção entre pessoas de baixa renda e de alta renda. Mas se essa questão surge na internet, né, em muitos fóruns, é porque é uma informação que precisa ser melhor traduzida. De novo, a gente vai ouvir esse tipo de coisa e a gente tem que produzir conteúdo para essa informação ser melhor disseminada e compreendida, né? Então, é um ciclo, né, que a gente tem que estar muito atento para essas oportunidades que vão surgindo, da gente conseguir mais espaço, mais audiência, mais relevância e chegar mais perto das pessoas que precisam. De novo, essa informação está disponível lá. O dia que ela precisar do guincho, ela usa o guincho. O dia que ela precisar do nutricionista, ela usa o nutricionista. E o dia que ela tiver uma questão como essa, ou uma dúvida sobre essa questão, ela tem uma fonte segura para poder recorrer. E nessa onda de conscientização, Cláudia, você acredita que a Caixa Assistência ela é responsável também por puxar esse bonde devido a todo esse papel social que a instituição tem, e até por conta de estar em todos os municípios do Brasil? Você acha que é interessante também que a Caixa se posicione muito forte sobre isso? Sim. E que conscientize e leve mais informações para a sociedade? Sim, eu tenho certeza, viu, Sérgio? Eu estou aqui na Caixa Assistência desde antes do nascimento da empresa, que foi em janeiro de 2021. Mas eu sou empregada de carreira da Caixa, então eu tenho 25 anos de Caixa Econômica, eu posso falar do que eu vivi. O empregado Caixa, ele tem um olhar social, porque a gente vê que é um banco que se preocupa de fato com as questões sociais. Então, quando a gente fala de financiamento habitacional, por exemplo, a gente tem lá as linhas que dão maior rentabilidade para o banco, mas a gente tem o programa Minha Casa Minha Vida, que a Caixa é o banco estratégico do governo, e aí cumprindo um papel de levar moradia para a população, e não é um produto em que a gente vise o lucro prioritariamente. Isso é muito forte, isso é cultural. A Caixa nasceu com esse propósito de inclusão social. E a gente tem isso muito arraigado dentro de nós, os empregados Caixa, e aí a sociedade vê isso na Caixa, tanto, né? As pesquisas indicam que a Caixa é um dos bancos mais lembrado pelo brasileiro por conta dessa questão de estar ao lado da sociedade quando ela precisa. E eu acho que a gente tem cumprido esse papel, porque as pessoas perguntam o que é um serviço de assistência. Isso é novo no mercado brasileiro, mas quando a gente compara com outros países, principalmente países europeus, 60% da população chega a ter uma penetração de 60% na população, e no Brasil está nascendo. É um mercado que a gente foi pioneiro, como eu disse anteriormente. Então, a gente tem levado essa informação, as clientes perguntam,
os empregados caixa explicam o que é e qual a sua necessidade de ter. E aí, isso também é interessante, que o Fabiano lembrou, de todos os benefícios que a gente oferece dentro do produto, não são excludentes. Então, se eu eventualmente tive um problema, precisei de um guincho e chamei, e lá na frente eu precisei de um encanador, eu posso também fazer a solicitação e posso fazer a solicitação da benefício do Serviço Assistência Maria, principalmente para a questão cultural, pedagógica. Então, a gente tem incentivado que as clientes utilizem, criem a sua rede de proteção. Eu, por exemplo, eu sou usuária do produto, eu já fiz várias consultas de quais são os meus direitos e eu tenho uma rede de proteção que eu criei e está lá. Não precisei, mas se eventualmente eu precisasse, eu saberia onde procurar. Acho que isso é extremamente essencial e a gente tem cumprido essa missão, sim. Muito importante. Sérgio, acho uma coisa interessante. Eu conheço um pouquinho do Brasil, já gastei muita sola de sapato por aí, né? E quando você sai dos grandes centros, né, das grandes capitais, você vai para os pequenos municípios, você vê que muitas vezes a Caixa é uma das pouquíssimas empresas, né, que consegue estar literalmente naqueles municípios que a gente não sabe nem o nome direito, né, que são municípios pequenininhos de 20 mil habitantes, e quais serviços tem lá? Você pode ter certeza, a Caixa chega lá. Né? Então eu falo, é o poder transformador de uma organização que tem um cunho nacional, mas não é um cunho nacional só dos grandes centros. Né? Porque eu tenho certeza que existem muitas unidades da Caixa nesses municípios pequenos que dificilmente você consegue atingir o break-even. Mas, de novo, não é que a Caixa não vai deixar de estar naquele município porque não é rentável aquela agência ou aquela unidade. Sim. Mas porque ela sabe que sem a Caixa naquele pequeno município, aquela população não vai ter acesso a N serviços. Né? Então eu falo, são essas oportunidades que eu acho que algumas companhias têm, e não são muitas, de efetivamente estar muito próximo de todas as pessoas, né? De ser e é por isso que vocês são uma marca tão lembrada, tão querida, porque, de novo, existe o produto habitacional, que é um produto, né, histórico, super conhecido. Mas você vê uma instituição como essa, tão tradicional, que consegue ser protagonista e inovadora num segmento de assistência. Né? Então, a gente costuma achar que quem vai fazer inovação são as fintechs, as startups. Inovação não é uma questão de porte de empresa, é uma questão de mentalidade, de propósito da organização. Né? E, de novo, isso pode acontecer num ambiente tão grande quanto a Caixa e pode acontecer também num pequeno município. Né? E aí, mostrando a prática, né, que a gente até falou, quanto é importante sair do discurso para a prática. Essa questão de chegar aonde outros bancos não chegam. Como é que a gente leva esse produto, esse conhecimento para uma cliente que mora lá, né, as clientes ribeirinhas, né? Não tem banco lá perto. E como chegar? Você tem que ir até essa cliente. Ela não vai ter condição de vir até uma agência da Caixa. E aí, por isso que a Caixa tem as agências barco, tem toda uma despesa para manter aquela agência ativa, mas a gente vai, leva o atendimento bancário, leva todos os produtos, todo o portfólio, aonde outros bancos não chegam. É um exemplo prático. Uma agência barco, mas é uma das coisas que eu quero conhecer. Quem sabe, né? 2024, agora, agência, e a agência Caminhão, outro dia eles estavam aqui em São Paulo fazendo, né, alguns serviços, então a gente tem visto o quanto foi uma decisão acertada da Caixa e trazendo justamente inovação para esse formato de atendimento bancário. Agência Caminhão, agência Barco, só a Caixa disponibiliza. É meio que parecido com, aqui em São Paulo a gente teve bastante o poupa-tempo móvel, né? Que também vai nas regiões um pouco mais afastadas da cidade. Sim. A gente está terminando esta entrevista, eu queria que vocês fizessem suas considerações finais. Vou começar com o Fabiano e terminar com a Cláudia. Fabiano, muito obrigado pela entrevista, obrigado pela parceria e faça suas considerações finais para o público. Eu que agradeço a oportunidade que a revista está dando de trazer essa pauta que para a gente é tão importante, né? Vendo, assim, a gente poderia falar de uma audiência tão qualificada quanto o segmento de seguros, que é um segmento que o segmento de seguros ainda tem uma penetração muito pequena no Brasil comparado com outros países, mas que obviamente cumpre uma função social e de proteção, né? Tanto do patrimônio quanto das famílias, que a gente entende que é fundamental e que hoje está se abrindo de novo para outras pautas além daquele
aqueles produtos tradicionais como Alto, como Vida, tudo mais, e começam a olhar para outras oportunidades de cuidar das pessoas, né? Então, para a gente é uma alegria muito grande estar conseguindo avançar nessa pauta e encontrar parceiros tão valorosos quanto a revista e quanto a Caixa Assistência, que para a gente é um motivo de muita alegria. Cláudia, por favor, suas considerações. Obrigado por ter me recebido aqui e sucesso nos próximos projetos. Obrigada, espero que você volte. Fabiano já é um parceiro aqui de casa, né? Fabiano já se sente em casa. Eu queria aproveitar esse momento aí de comunicação para demonstrar o quanto essa pauta está aí no nosso dia a dia, no nosso propósito. A gente estava falando fortemente aqui nessa pauta do Rapidex Mulher, mas a Caixa Assistência, no ano passado, nós lançamos um produto também, o Rapidex MEI, que traz a possibilidade de assistência para o microempreendedor individual, e aí a gente tem uma pauta, um serviço de educação financeira, e a gente tem um serviço para cobertura de assistência para moto, por exemplo, que o motoboy pode utilizar para chamar um guincho em caso de necessidade, e a gente sabe que seguro de moto é algo muito caro, então menos de 1% das pessoas que têm moto têm seguro no país, e a gente pensou justamente nessa pauta de tentar atender a necessidade desse público. E também lançamos recentemente, já no fechamento do ano, o Rapidex do Bem, que foi um produto pensado para o cliente que está vivendo uma situação de crise climática em sua cidade, uma enchente, uma ventania que destelhou sua casa, por exemplo. Então, tem serviços voltados para essa necessidade, como, por exemplo, se for preciso se hospedar em um hotel, ou se for preciso cobrir provisoriamente o telhado da casa. Esse é um produto pensado para essa necessidade e parte da receita do produto, do Rapidex do Bem, a gente faz doação para entidades que localmente atendam os clientes ali, as pessoas que tiveram alguma situação de crise climática. Então, demonstrando mais uma vez o quanto para a Caixa Assistência é importante essa pauta de contribuir com a melhoria da vida da comunidade brasileira e o quanto a gente não fica no discurso, a gente traz de fato isso para a prática, né? A nossa missão, desde que nascemos, é democratizar o acesso aos serviços de assistência e a gente tem cumprido essa missão, graças também aos nossos parceiros. Então, agradeço a vocês, agradeço Fabiano mais uma vez, muito obrigada. Muito bem, eu conversei com Fabiano Moraes, CEO da Benefício Legal, e Cláudia Ramos, CEO da Caixa Assistência. Meu nome mais uma vez é Sérgio Vitor Guerra, sou editor da Seguro Nova Digital, e até a próxima.